Bom dia, boa sexta-feira, bom final de semana. Hoje nós vamos continuar a leitura de Isaías, né? Estamos lendo o livro de Isaías, número 51. Abra a sua Bíblia, compre uma Bíblia. É essencial que você abra, leia, peça direcionamento de Deus para que Deus te ajude a entender aquilo que Ele quer para si, para ti, tá bom? Porque a Bíblia é eficaz para nos ensinar, nos corrigir, né? E nada melhor do que lermos ela a cada dia. Precisamos nos alimentar. Assim como a gente se alimenta comendo frutas, as coisas por dia, você que é cristão, você precisa se alimentar espiritualmente. E o seu alimento é duas coisas: oração e leitura da palavra. Precisamos conhecer a palavra para que não sejamos enganados por ninguém, tá bom? Então, abra Isaías, lá no Velho Testamento, tá? E vamos ler juntos, tá bom? Isaías 51. Fica lá no Velho Testamento. Você abre lá na primeira parte da Bíblia. A Bíblia é dividida em duas partes: Velho e Novo Testamento, tá bom? Então, vamos ler Isaías 51. Ele fala assim, o tema de Isaías 51 fala: palavras de consolo para Jerusalém, ok? Aí ele fala assim: este trecho começa com uma espécie de aplicação de Isaías. Os inimigos do povo vão desaparecer, mas este pode confiar e esperar em Deus, né? Então ele fala que os inimigos iriam ser destruídos naquela época, mas que ele poderia esperar em Deus. O povo responde e pede a Deus que entre em ação imediatamente, repetindo agora o que ele fez ao criar o mundo e ao tirar os antepassados dele da escravidão no Egito. Deus volta a falar, prometendo ajuda e proteção. Então, aqui nesse capítulo, né, Isaías vai falar sobre esse carinho de Deus com aquele povo, né, que foi tirado do Egito, que era o povo de Deus, mas que hoje também somos nós, né, servos de Deus. O mesmo carinho que ele teve com o povo dele no passado, ele tem conosco hoje, o mesmo cuidado, o mesmo zelo. Então vamos ler, Isaías 51, 1. Senhor Deus diz, o Senhor Deus diz, então é Deus falando nesse momento, através de Isaías. Escutem os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda. Lembre da rocha na qual foram cortados, da pedreira e onde foram tirados. Para a gente não esquecer de onde nós viemos, quem nós éramos, né? Isso é importante. 2. Pense no seu antepassado Abraão e em Sara, de que vocês são descendentes. Abraão não tinha filhos quando eu o chamei, mas eu o abençoei e lhe dei muitos descendentes, né? Então ele fala aqui do poder dele com relação à vida de Abraão e de Sara, que não podiam ter filhos e tiveram. Ainda tem mais os filhos que ele fala aqui, somos nós, os filhos da promessa, né? Então nós somos descendentes também de Abraão, né? Ele fala assim: eu, o Senhor, terei compaixão de Jerusalém, de todas as suas casas que estão em ruínas. Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade, haverá música e cânticos de louvor a mim. O que ele está falando nesse 3 aqui, né? Isaías era profeta, né? Ele era poeta, ele falava do futuro. Aqui eu vejo um pouco nesse pedacinho do futuro, como vai ser lá, né? Já disse para você e para mim que o nosso trabalho lá no céu, na Nova Jerusalém, vai ser louvar a Deus dia e noite, né? Então começa a treinar aqui, louvando a Deus, tá bom? 4. Escute meu povo, dê atenção ao que eu vou dizer. Vou dar as minhas leis às nações e os meus mandamentos serão uma luz para o povo, né? Então ele deu os mandamentos e
E ele diz que os mandamentos serão luz para os povos, né? Então, nós que buscamos a Deus e buscamos a fazer aquilo que está escrito na sua lei, que é a Bíblia, nós somos luz para os povos, amém? Virei logo salvá-los. Está chegando o dia da minha vitória e eu governarei todos os povos. Nações distantes esperam por mim e confiam em mim para protegê-las. Que Isaías está falando nesse versículo 50, nesse 5 aqui, 51:5. Ele está falando dessa vinda final, dessa vitória que é a vinda de Jesus para nos salvar, para nos dar a salvação. Ele diz que tem muita gente esperando por esse dia. Eu também estou esperando. E você? Prepare-se. 6, ele diz assim: olhe para o céu, lá em cima, olhe para a terra. Aqui embaixo, o céu desaparecerá como fumaça, e a terra ficará gasta como uma roupa velha, e os seus moradores morrerão como se fossem moscas, mas a minha vitória será total e o meu poder durará para sempre. Então, mais uma vez falando que essa terra onde nós estamos, ela vai ser destruída totalmente. 7. Escutem vocês que sabem o que é direito, que tem a minha lei no seu coração. Não fiquem com medo quando forem ofendidos, né? E diz que nós que conhecemos a Deus, que lemos a sua palavra, que conhecemos o que está escrito para nós não temermos quando nós formos ofendidos pelas pessoas. Pois verão coisas de que ninguém havia falado. Entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer? Acabou? Foi pequeno? Não, eu errei. Eu pulei, vamos lá, voltando. No 7, 51:7. Escutem vocês que sabem o que é direito, nós que conhecemos a palavra, que tem a minha lei no seu coração. Não fiquem com medo quando forem ofendidos. Não se aborreçam quando os outros zombarem de você, pois eles desaparecerão como uma roupa de lã destruída pelas traças, mas a minha vitória será total, o meu poder durará para sempre. Então ele está falando para mim e para você mais uma vez, né, para a gente não se preocupar, porque nós somos caçoados, né? As pessoas, elas tiram sarro da nossa cara, sim, né? Muitas das vezes nós somos chamados como besta, taxados, né? Porque a gente perdoa, porque dá outra face, né? Que tá ali, a gente é taxado por várias coisinhas. E ele diz pra gente não se preocupar com isso, né? Que ele cuida de nós. E a justiça é sempre de Deus. Nunca faça justiça com suas próprias mãos, tá bom? Espere em Deus. 9. Acorda, ó Senhor, acorda, salva-nos com o teu grande poder, como fizeste antigamente no tempo dos nossos antepassados. Tu cortastes Raabe em pedaços, tu matastes aquele monstro do mar. 10. Tu fizestes o mar secar, secastes as águas profundas no meio do mar, abriste um caminho para que por ele passasse o povo que salvaste, que foi o povo de Israel. 11. Aquele a quem o Senhor salvar, voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre, para sempre. Então, eternamente, nós que vamos estar na Nova Jerusalém. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. Ou seja, lá na Nova Jerusalém não tem mais choro, não tem mais tristeza. Que coisa boa! Confia, creia, porque esse livro aqui, ele vai se cumprir. Esse livro é a verdade, a Bíblia, porque nela estava escrito que Jesus viria, morreria por nós, e é nesse mesmo livro que diz que tem um lugar preparado para mim e para você, tá? Com a presença de Deus brilhantemente naquele lugar. 12. O Senhor diz ao seu povo: eu mesmo lhes dou forças. Então, de quem vem a nossa força? De Deus, amém?
Ele fala aqui no 12. Então, por que vocês têm medo de pessoas, de seres mortais, que não duram mais do que a palha? Então, nós não podemos temer a ninguém, porque Deus diz que é Ele que nos dá força. E que seres humanos, como nós, é como a palha, né? Que se Deus der uma ordem, é destruído. 13. Porque esquecem o Senhor, o seu Criador, aquele que estendeu o céu e firmou a terra, porque estão sempre com medo de inimigos cruéis que os perseguem e estão prontos para destruí-los. Que podem fazer a fúria deles contra você? Ou seja, ele diz para a gente não temer ninguém, que ele é a nossa força. 14. Logo os prisioneiros serão postos em liberdade. Eles não morrerão nem passarão fome. 15. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Eu agito o mar e faço as suas ondas rugirem. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Eu darei a vocês os meus ensinamentos e com a minha mão eu os protejo. Então, a mão de Deus nos protege. Aleluia por isso. Né? Ele diz aqui: e a minha mão os protege. Eu que estendi o céu e firmei a terra. Digo aos moradores de Jerusalém: vocês são o meu povo. Né? Então, saiba que eu e você somos o povo de Deus. E ele diz em Isaías 51:16 que nós somos povo dele, né? Nós não estamos inventando, está escrito. E aí aqui no 51:17, o título diz assim: o sofrimento de Jerusalém vai terminar. Então nós estamos nesse mundo sofrendo, né? Como a gente falou ontem, que o fato de nós sermos cristãos, crermos, lermos a palavra, buscarmos ao Senhor, isso não nos impede de sofrer, não nos impede de sofrer. E ele fala aqui que, mas esse nosso sofrimento aqui nessa terra, ele vai ter um fim. E ele diz, o sofrimento de Jerusalém vai terminar. Então saiba que esses sofrimentos que vivemos aqui, de dores, doença, morte, choro, quando a gente morre alguém da nossa família, isso tudo vai terminar. Lá no céu não vai ter nada disso, na Nova Jerusalém, tá bom? Creia nisso, porque não sou eu que estou inventando, está escrito na palavra de Deus que não mente, certo? Ele diz assim, 17. Acorde, Jerusalém, acorde e levante-se. O Senhor fez com que você bebesse o vinho das suas iras. Você bebeu tudo e ficou bêbado. 18. De todos os seus filhos, de todos aqueles que você criou, não houve um só que pegasse você pela mão e que ajudasse a andar. Ó, isso aqui é um alerta, né? Nós cristãos não fazemos isso com as pessoas, mas nós precisamos caminhar junto com as pessoas que ainda não conhecem Jesus, que quando elas vêm para Cristo, elas precisam de ajuda, elas precisam ser discipuladas para saber como caminhar. Então não seja como esse povo que não ensinava os outros, que não ajudava em oração. Vamos ajudar. Em vez de você pegar o irmão, crucificar e jogar no inferno, vá visitá-lo, tome um café, ore com ele, ouça. Às vezes as pessoas querem ser ouvidas apenas. 19. Você sofreu 2 desgraças. A sua terra foi arrasada pelos inimigos, a guerra e a fome mataram os seus moradores. Quem tem pena de você? Quem procura consolá-la? Os seus moradores desmaiam de fome e estão caídos nas esquinas das ruas. São como carneiros selvagens presos nas redes dos caçadores. Eles cairão por causa da ira do Senhor, por causa do castigo do seu Deus. 21. Pobre Jerusalém, você está bêbada, mas não por ter bebido vinho. 22. Agora escute o que diz o seu Senhor e Deus, aquele que vai defender a causa do seu povo. O Senhor diz, é Deus falando, agora estou tirando das suas mãos o copo cheio de minha ira.
o copo que fez você ficar bêbado. Você nunca mais beberá dele. 23. Darei esse copo aos seus inimigos, aos que lhe disseram: deite-se no chão, que vamos pisar em cima de você. Você se deitou e eles a pisaram como se você fosse o pó da rua. Olha, Isaías era um poeta, lembra? Então aqui ele está falando em figura de linguagem, né? Usando umas coisas difíceis para falar coisas simples, né? Então aqui ele está dizendo que muitas das vezes nós somos pisados pelas pessoas, nós somos massacrados, humilhados, nós somos condenados, né? Nós somos prejudicados às vezes por puxar a bandeira de Cristo, por sermos cristãos. Muitos de nós passamos por desilusões por seguirmos a Cristo, mas isso é bíblico, né? Que nós vamos passar por isso pelo nome dele, né? Por estar com ele, a gente vai ser perseguido, né? E outras coisas mais. Então você que é cristão, que passa por dificuldades, você não é um extraterrestre. Você é como eu e você viu ali que nós passamos por sofrimento. Ontem nós falamos em Isaías 51 que nós cristãos somos como qualquer outra pessoa, passamos por doenças, passamos por dificuldades financeiras, passamos por injúrias, difamação e outras coisas mais. Porém, isso é bíblico, né? Para mim e para você. O consolo é que nós vimos agora que quem é a nossa força? É Deus. Quem nos defende? É Deus. E quem era Deus? Acabamos de ler o Criador, que manda e tudo acontece, né? Que o sol só nasceu hoje porque ele quis que nascesse, né? Então louvado seja o nome do Senhor, porque cremos na sua palavra, porque lemos ela, porque ouvimos hoje Deus falar conosco. Você vê como é maravilhoso ler a palavra de Deus? Todos os dias Deus fala conosco. Deus nos dá o alento, Deus nos dá o consolo, Deus nos dá força para continuar. Saiba que você vai passar por aflições aqui. A vida não é um mar de rosas. Jesus veio e sofreu horrores, né? Mas Jesus, ele nos deu alguns ensinamentos. Ele amou incontestavelmente. Ele ajudou todos que ele pôde. Ele não julgou as pessoas. Ele absorveu. Ele perdoou. Ele sofreu injúrias. Ele foi pisado, cuspido, batido. Ele nasceu num lugar horrível, né? Porque a gente põe no Natal uma manjedoura linda, maravilhosa, mas é horrível aquele lugar. A caminha de Jesus é onde a gente põe a comida para os bichos. Então não é um berço chique, maravilhoso. Então o nosso Criador, porque Jesus era o próprio Deus, certo? Se cremos na Trindade. Eu não sei se você crê na Trindade, mas se você crê na Trindade como eu, nós sabemos que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são Deus, né? Porém, tiveram funções diferentes durante todo esse período que nós vivemos, né? Então, hoje, Jesus voltou para o céu, está sentado à direita de Deus Pai, mas hoje nós temos o Consolador, né? O Espírito Santo, que é Ele que nos convence dos nossos pecados, da necessidade que temos que aceitar a Cristo, sim, levantar a mãozinha, dizer eu aceito a Cristo, eu vou pagar o preço, eu vou sofrer junto, né? Porque aceitar Jesus é difícil, é um caminho estreito, a palavra de Deus diz isso, que é um caminho estreito e difícil, mas vale a pena. Lá no fim está a salvação, lá no fim está um lugar sem choro, sem tristeza. Creia nisso, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Já disse a você, volto a dizer, que quando você vê Ele vindo, acabou o tempo. Creia hoje, aceite Jesus hoje, busque se consertar hoje, você que é crente,
que conhece a palavra de Deus, que está afastado, né? Que não sei que motivo levou você a se afastar, mas nada justifica isso. Busca o Senhor, volte, peça perdão e volte para Cristo, para que você esteja com Ele, né? Você mais do que nunca, se você já esteve no caminho do Senhor, sabe que se você não voltar, aonde você vai parar, né? Então, busca o Senhor, lute, né? Nós estamos vendo várias situações aí, né, na vida que leva a gente à perdição. E cada um de nós tem o calcanhar de Aquiles. O que é isso? Alguma coisa que nos afasta de Deus, que a gente vai ter que lutar até morrer, né? Então, busca o Senhor, encontre os seus defeitos, lute para que Deus lhe dê força. Ele já falou que dá, né? Então, alimente o seu espírito. Não tire sua vida nunca e jamais, em hipótese nenhuma. Isso não justifica nada. Se você tirar a sua vida, você vai estar no inferno, porque você não tem esse direito de tirar a sua própria vida. Então, busque o Senhor, tá bom? Incessantemente. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por mais uma leitura. Estamos terminando, Isaías vai até 66, nós estamos em 51. Vá lá no vídeo, lá no YouTube. Qual é o nosso canal? Você vai lá, clica no celular YouTube, aí vai aparecer, você escreve lá Ranildes Barros. Quando você entrar, vai ter mais de 50 vídeos falando da palavra de Deus, dando conselho para você de algo como cristão, falando a tua língua, né? Porque a gente é bem claro em falar coisas que você possa entender, né? Sobre que nós não estamos numa redoma de vidro, nós passamos por dificuldade, mas isso não nos impede de continuar, de permanecer nos caminhos do Senhor. Então, se fortifique ouvindo os nossos vídeos, tá bom? Desculpe os vídeos que a gente de repente veio a chorar, mas é Deus falando, tá bom? Mais uma vez, domingo é Dia das Mães, dê um beijinho, um abraço. Se puder, compre uma lembrança, se não, diga só que a ama e cuide dela. Dê um beijinho, tá bom? Vamos orar nesse momento, oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais uma manhã, um final de semana começando. Senhor, obrigado por essa sexta-feira, essa semana que passou, pelas dificuldades que passamos, pelas tristezas de pessoas que perdemos. Consola os corações dos teus servos, protege-nos, Senhor. Te agradecemos pela leitura da tua palavra, que nos mostrou, Senhor, que tu estás conosco, que tem um lugar maravilhoso nos esperando na Nova Jerusalém, que lá não haverá, Senhor, choro nem pranto, Senhor, lá só terá alegria, felicidade. Te agradecemos por esse lugar estar preparado para mim e para todos, Senhor, que te aceitarem como Senhor e Salvador. Nos ajuda nessa estrada difícil que é viver aqui nessa terra, Senhor. Nos ajuda a viver melhor, a sermos pessoas melhores. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nos ajuda a continuar firmes até a tua vinda, ou se nós formos logo te encontrar, Senhor, até a nossa morte. Obrigado por tudo, Senhor, que tu nos deste, pela salvação em Cristo Jesus, que não merecemos, mas que tu nos deste, pela tua graça e misericórdia. Muito obrigado. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda a caminhar. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, um beijo a todos. Se você puder, compartilhe. Visite o YouTube, curta lá, dê um like, se inscreva, tá bom? Compartilhe para outros. E um beijo e até segunda-feira. Não esqueça, dê um beijo na sua mãe e diga para ela que eu também a amo, tá bom? E diga assim: mamãe, obrigado por me gerar, tá bom? E cuidar de mim. Beijo, feliz Dia das Mães. Mãe.